Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá! Na edição dessa terça-feira, 24 de novembro, você vai conferir como foi o julgamento das contas de gestão da Prefeitura de Várzea Grande. Com a identificação de 12 irregularidades por parte do TCE de Mato Grosso, as contas anuais de gestão da Prefeitura de Várzea Grande foram julgadas irregulares. O processo é referente ao exercício de 2014, período em que a gestão estava sob a responsabilidade de Wallace Guimarães, que ainda foi multado. As contas anuais de gestão foram julgadas na sessão plenária desta manhã, ocasião em que o Tribunal de Contas também analisou uma representação de natureza interna proposta pelo Ministério Público de Contas. Inicialmente, a relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, responsável pela análise da documentação, identificou 19 irregularidades nas contas de gestão. Após a análise das defesas apresentadas, a equipe técnica concluiu pelo saneamento de 7 irregularidades e a manutenção de 12. Ato contínuo, os defendentes foram devidamente notificados e apresentaram alegações finais, momento em que ratificaram seus argumentos contra os achados remanescentes. O município contou com defesa oral, ocasião em que a representante da gestão pediu a exclusão das irregularidades apontadas e aprovação das contas anuais. As faltas apontadas, se mantidas, são falhas que podem ser corrigidas com determinações, recomendações e até mesmo aplicação de multa. Durante a leitura do voto, o conselheiro José Carlos Novelli fez algumas considerações. Dentre o número de irregularidades remanescentes, destaco a realização de vários procedimentos licitatórios por meio de dispensa, sem a regular comprovação da situação emergencial alegada, em grave afronta ao ordenamento jurídico administrativo vigente. Outra questão importante refere-se às alterações de prazos e dos valores de vários contratos em dissonância ao que disciplina a legislação vigente, a qual revelou indícios de ilicitude nos pagamentos decorrentes daqueles pactos, razão por que determinei a instauração de tomadas de conta ordinária para apuração dos valores e de possíveis responsáveis. Acolhendo em parte o parecer ministerial, o TCE julgou as contas irregulares, aplicou multa de 55 UPFs ao ex-prefeito Wallace Guimarães e ainda de 11 UPFs ao ex-secretário de Educação, além de fazer determinações e recomendações. E na ocasião em que apreciou as contas de gestão da Prefeitura de Várzea Grande, o TCE também analisou uma representação interna em desfavor do município, o que impactou diretamente no julgamento principal. A representação foi proposta pelo Ministério Público de Contas em desfavor da Prefeitura de Várzea Grande, diante irregularidades em um certame e de suposto superfaturamento nos pagamentos à empresa Carneiro Carvalho Construtora, contratada para atender a demanda corretiva dos prédios públicos do município, sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Promoção Social. O procurador de Contas, Gustavo Deschamps, pontuou as irregularidades. A licitação realizada no valor de R$10 milhões, com objeto genérico e indeterminado. O objeto da licitação e, consequentemente, o objeto do contrato, ele se trata de serviço de manutenção de obras civis, hidráulica, de rede elétrica e readequação viária. Irregularidades por parte da empresa também foram mencionadas pelo Ministério Público de Contas. A empresa Carneiro Carvalho, ela foi constituída como construtora 7 meses antes da licitação. Que para executar um contrato de R$10 milhões, no mínimo, tem que haver cautela e prudência na análise desses atestados de capacidade técnica. Assim como procedeu no julgamento das contas de gestão, a defesa da Prefeitura também pediu a exclusão da representação. Ela tem que restar julgada improcedente, porque tanto o pregão quanto o contrato, que é relacionado a essa representação interna, observar todos os preceitos legais das licitações, inclusive o próprio certame, a própria licitação adotou como parâmetro uma licitação realizada por este tribunal. E o segundo item que eu faço questão de abordar com relação a essa representação interna é que houve efetivamente serviço prestado.
O pedido da defesa não convenceu o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, que destacou o prejuízo causado, superando R$1 milhão. Vale ressaltar a ocorrência de fraude na fase de habilitação da empresa Carneiro Carvalho Consultora Limitada, além do dispêndio irregular de dinheiro público, sem a correspondente prestação de serviços pela contratada. Por fim, o TCE declarou a empresa Carneiro Carvalho inapta por 5 anos, julgou procedente a representação e determinou o ressarcimento dos cofres públicos, a ser pago solidariamente pelos envolvidos. Determinar o senhor Zercos de Paulo Machado, o Wallace dos Santos Guimarães e José Henrique Carneiro Carvalho que restituam aos cofres públicos, de forma solidária e com recursos próprios, o valor de R$ 566.840,21 no prazo de 60 dias, em virtude do dano causado por despesa ilegal, considerando como fato gerador a data de 22/8/2014. E o TCE Notícias faz um breve intervalo, não saia daí. Você sabia que são gastos mais de 10 litros de água para se fazer uma única folha de papel? Desastroso, né? Imprima só quando necessário e para rascunho, use os 2 lados do papel. Você economiza água, o planeta agradece. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. Já estamos de volta. E o Tribunal de Contas também apreciou as contas de governo da Prefeitura de Cuiabá, que recebeu o parecer prévio favorável à aprovação, porém com recomendações. Confira. Ao analisar as contas de governo de 2014 da Prefeitura de Cuiabá, sob gestão de Mauro Mendes, a relatora do processo, a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, emitiu o parecer prévio favorável à aprovação. No relatório, a equipe técnica apontou 3 irregularidades. Após análise, 2 permaneceram. Os documentos demonstram que o município gastou cerca de 42% da receita corrente com pagamento de pessoal, 25% com saúde, 27% com educação e 87% dos recursos do Fundeb foram destinados à valorização do magistério. No que tange às políticas públicas, na área de educação, o município apresentou desempenho superior à média Brasil em 6 dos indicadores avaliados e ficou próximo em 1, obtendo a pontuação 6,5, superior à média estadual, que é 4. Na saúde, superou a média Brasil em 4 dos indicadores analisados, dos 10 indicadores analisados, e ficou próximo em 1, atingindo a pontuação 4,5, também superior à média estadual. Ao comparar os resultados da educação e da saúde divulgados em 2014 com os do ano anterior, verifico que na saúde o município manteve a mesma média, de 4,5, e na educação baixou de 7,5 para 6,5. A relatora afirmou que consta nos relatórios que a Prefeitura possui indisponibilidade financeira de saldos a pagar no valor de 23 milhões de gestão anterior. Esclareço que, com base no princípio da continuidade da administração pública, não é possível desconsiderar o resto a pagar dos exercícios anteriores, pois a atual gestão recebeu o município com ativos e passivos das gestões anteriores e deve administrar o município considerando o todo que recebeu, sejam dívidas ou créditos. Embora as contas tenham sido aprovadas, a relatora declarou que em 2014 o município atingiu a 108ª posição no ranking geral do estado no IGF-M e ficou classificada como C, que significa gestão em dificuldades, mas concluiu que o gestor cumpriu todos os limites constitucionais e legais e que não permaneceram impropriedades gravíssimas, culminando para o parecer prévio favorável com recomendações. E nós ficamos por aqui. Para rever essa edição, acesse o portal do TCE de Mato Grosso e eu te espero amanhã.